Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos que nos assistem aí através da TV Câmara. Os amigos aqui no plenário. Nosso amigo aí, suplente sempre, colega e amigo vereador Fernando Rigon. Colega de partido nosso aí, né, vereador Inharã? Acho que será o meu último grande expediente desse ano. Então, aproveitar para falar, não tenho mais esse ano, só ano que vem. Aproveitar para falar, Ademar, como é que tá? Tudo bem? Falar algumas ações aí que a gente fez esse ano ainda enquanto vereador e também lembrar um pouquinho de algumas coisas que encaminhamos lá na Secretaria do Meio Ambiente. Nós tivemos aí ações que foram encaminhadas aqui pelo nosso gabinete até ao Executivo Municipal, que foi o Acolipet, que é um programa que ajuda as protetoras que recolhem os animais encaminhados pela prefeitura. Cada animal tem o valor de R$70, podendo até ter 10. Então, isso foi uma indicação do nosso gabinete, que o prefeito Pedro Almeida executou. E depois, quando estive lá na Secretaria do Meio Ambiente, também tive a sorte e o prazer e a ajuda lá da coordenadoria para nós aumentarmos de 3 para 11 cadastrados no programa. Então, aumentando aí para 110 animais, podendo ser albergados, vereador Rufa. Fora já os 300 que tem lá através da Ampara. Banco de ração também foi uma indicação nossa aqui pelo gabinete, que o prefeito executou, e tive também o prazer e a sorte de, enquanto secretário, iniciar as ações que são coordenadas hoje através da Secretaria do Meio Ambiente para pessoas que precisam emergencialmente, vereadora de Regina, que precisam, através aí da Secretaria, pode ter suprido emergencialmente a questão aí de fome. A fome, ela também pega a questão dos animais e através da coordenadoria é doado sempre que necessário e que monitorado e cadastrado através desse banco de ração que é uma ação importante também do nosso governo. Os espaços PET, né, que depois foram já criados aí através de uma parceria público-privada, com a iniciativa privada, lá na Praça Capitão Jovino, já tem um, e nós teremos mais 4 aqui na cidade, que vai ser feito através de uma consulta popular, vereador Inharã. Então, nós fizemos a emenda impositiva agora também para mais um, que o prefeito vai fazer, junto com a iniciativa privada, e que será feito no mesmo formato das ruas. Uma votação, por exemplo, lá no Cidade Nova, lá no 7º Céu, lá na Praça Antonino Xavier, ou lá na Avenida Brasil. O que for mais votado, já leva. As campanhas que nós colocamos para ser feito aqui, vereador Rufa, eu posso dizer que tive sorte, porque fui convidado aí para assumir a secretaria e executar aquilo que eu tinha indicado aqui. Então, um pouco de sorte na política também faz parte, porque aí tu consegue fazer aquilo que tu pensou aqui, boa tarde, vereadora, fazer aqui e desempenhar lá na hora que executa, que é as campanhas de conscientização. Nós tivemos uma parceria do Conselho Municipal do Meio Ambiente, lá na secretaria, que votou também favorável. Os conselheiros, está aqui o Ademar Marques, que representa
o conselho também, porque é um conselheiro, votaram favorável, nós conseguimos aprovar lá para fazer a campanha de conscientização e das placas. O Cacá também esteve na reunião, conselheiro pelo Compata, e isso é importante, essas ações, através do conselho, dessa parceria, porque a ideia era boa e para se desempenhar precisava dos recursos. E isso foi possível graças ao entendimento dos conselheiros que colocaram em aval aí para colocar essa situação aí das placas, divulgação sobre a lei, sobre o maus tratos, sobre o abandono, conscientizar a população, que isso é importante, porque não adianta tu fazer todas as ações que fazem a Câmara, faz o Executivo, se as pessoas, que são as principais, que deveriam se conscientizar, e exemplo disso é sempre, eu pego mesmo, o cara mora lá, vereador Michel, numa residência, tem 10 animais, vai embora daquela casa, se muda para outra cidade, e deixa os animais ali, inclusive alguns amarrados, sem água, sem comida, sem casinha, e aí querem o quê? Quem que vai recolher? Isso acontece direto, toda semana, quase todo dia tem casos. E a prefeitura daí se torna responsável por isso, vai levar para onde? Então, é essas pessoas que têm que ser atingidas e se conscientizar, fazerem a parte delas, porque aí não vai ter, num grande número, essa questão, e aí tu consegue avançar. Num programa de castração que nesse ano agora, já castrou mais de 1.200 e tem ainda aprovado agora, enquanto ainda secretário do Meio Ambiente, numa emenda parlamentar que agora ficou disponível do deputado federal Onix Lorenzoni, mais 1.700 castrações, vereador Meireles, presidente dessa casa, para ser executado ainda nesse programa, já iniciando agora, nesse ano, mais alguns dias foram feitas a licitação para as novas clínicas, para que isso seja colocado à disposição da população, para quem é protetora, para quem tem o cadastro lá, para quem tem o CAD único, que é nesse formato ainda, para poder acessar o programa. Mas algumas coisas ainda a gente está requisitando aqui, que foi uma equipe de resgate, a gente já viu em outras cidades isso, né, funcionando, ativo, que tem um furgãozinho para recolher, para levar, tem o atendimento do ambulatório que precisa ser ampliado com aquela clínica que já consta, né, no orçamento do município, foi colocado 1.900.000 para a disponibilidade dessa construção, desse ambulatório novo. Tá, enquanto também secretário lá, nós procuramos analisar alguns terrenos do município para que pudesse ser implementado, e agora continua sendo trabalhado através da coordenadoria, através lá da Secretaria do Meio Ambiente. Seguido, a gente tem buscado as informações ali com o secretário Dailon, com o prefeito, mas eu sou um cara chato, eu fico em cima mesmo. Então, parabenizo quando tem que parabenizar e tem que cobrar, a gente cobra também, né, vereador Trindade? Isso tem sido uma característica aqui da oposição também, que sabe reconhecer as coisas, sabe cobrar, mas tem mostrado também muito um amadurecimento da outra legislação para essa, na forma de mostrar que as coisas também acontecem. Então, como vereador em Aran, sempre diz aqui, vereador, com certeza essa legislatura aqui, ela também está sendo muito positiva, porque consegue avançar nesse ponto. Vou dar mais uma olhadinha aqui. Essa campanha também ela é trabalhada nas escolas, a campanha de conscientização, porque as crianças, vereador Rufo, a gente consegue transformar. E o adulto, aquele que já está pronto, dificilmente tu consegue tocar essa pessoa. E as crianças são o futuro, vereadorada. E ali você consegue colocar na cabeça dela direção, valores, e isso do cuidado com os animais, ela está ligada diretamente ao amor. E isso você tem que estar incentivando, tem que ter em sala de aula,
os ensinamentos, porque daqui a pouco em casa tu não tem essa visão, vereador Rufa. Né, vereadora Edina, que é uma professora, vereador Trindade também professor, e isso a gente, cada casa, a gente é uma realidade diferente da outra, e alguns com mais intensidade nessa questão do amor, outros não têm isso como numa outra casa tem, e isso é importante, porque uma criança que cresce com respeito, amor, vereador Gleison também, professor aqui, sabem a metodologia, sabem como é o dia a dia, né? Sabe como que é a experiência e o que a gente passa, e que cada família passa, né? Porque não tem como a gente não transformar o mundo sem transformar as crianças. O futuro é logo ali. Questão também aqui que nós fizemos a indicação do Disque Denúncia. Estamos cobrando a secretaria, através da secretária Gabriela, através da coordenadoria, porque muitas vezes a gente vai descobrir lá, quando está lá na secretaria, porque é um problema meio crônico no executivo, que quando tu liga para determinado setor, e lá naquele setor, lá tem, o telefone fica chamando, vereador Trindade. A pessoa está falando e, em vez dele dar o culpado, está chamando. Em vez de ter uma falinha ali, alguma informação, olha, pessoal, você está em segunda posição, está sendo atendido, porque as pessoas não sabem que aquilo ali, e acabam pensando, poxa, ninguém atende, passa o dia inteiro sem atender. Foi um encaminhamento que a gente tentou passar ali para a prefeitura, que identificamos, né? Quem sabe o pessoal consiga corrigir esse pequeno problema aí que traz muito transtorno para a população. Porque daí o que os caras vão dizer? Não atendem, não fazem, não estão, daqui a um pouco o pessoal resolve o próprio problema com uma simples correção aí desse problema técnico. Uma coisa importante, vereador Wallendorf, que vai vir para essa casa, já está aqui nessa casa, na verdade, que é os atos normativos que vão fazer a renovação do convênio Mata Atlântica, que é um convênio do município com o governo do estado, que permite o município fazer a autorização de algumas podas, cortes de árvore, alguma situação aí envolvendo o bosque, a morada além do horizonte, outros matos que tem um fragmento de Mata Atlântica. Hoje você vai precisar, vereador Trindade, cortar uma árvore isolada, você consegue. E quando passa de 5, 6 ou fragmento Mata Atlântica, você já não vai conseguir. E isso nós já estamos aqui há 2 anos. Passo Fundo está há 2 anos sem isso. Quando entramos na Secretaria do Meio Ambiente, identificamos essa questão, que já tinha sido identificada, mas tinha alguns pontos que tinham que avançar, que era a legislação, né? Os atos normativos que estavam ultrapassados, não estavam mais em vigor, de acordo com a legislação federal. Então veio para o município, a Procuradoria do município elaborou uma nova legislação. Essa legislação foi encaminhada para a FEPAM, para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que foi identificado que estava ok, voltou para a Procuradoria do município, que encaminhou o projeto de lei agora para a nossa Câmara de Vereadores e que está na nossa Procuradoria aqui para ser encaminhada para as comissões. Acho que é importante, quando entrar aqui, nós nos debruçarmos com bastante atenção para que a gente possa fazer andar essa questão, porque ela está trancando muito essa questão do desenvolvimento da cidade. E não é uma liberação desenfreada de cortes de árvores ou liberar geral, é que você vai ter a possibilidade de fazer isso. Hoje as pessoas querem fazer isso, vereador Trindade, tem que entrar via FEPAM e lá cai no pedido geral de todos, que a taxa de análise da FEPAM ela é R$ 790, o município não cobra a taxa de análise, então tu já vê, tu já está,
o contribuinte já está sendo penalizado. Tem que abrir um processo lá numa taxa de R$790, é que não paga. Além do tempo, que pode chegar até 2 anos. Então, isso traz muita celeridade e muita importância para a nossa cidade. Esse convênio Mata Atlântica, nós tínhamos marcados, né, vereador Leandro, em Porto Alegre, na quinta-feira agora, mas como já está aqui o projeto de lei, vamos aguardar ser aprovado ou não, enfim, ter essa discussão aqui na casa para nós procurar isso. E não é um projeto meu ou individual de cada um, isso é um projeto da casa, nosso, que todos aqui vão poder contribuir e analisar e trazer os seus apontamentos, as suas modo de pensar, ver como enxerga, para que a gente possa avançar nisso. Nós colocamos, eu estava falando aqui antes, a questão dos recursos também, né, dos nossas emendas impositivas, foi colocado metade dele legalmente para a saúde, e a outra metade, nós colocamos aí uma parte, né, vereador Rufa, as 49 mil, a pedido do nosso colega vereador Rufa, para ajudar na questão das estradas do interior, um pedido vereador Rufa, que sempre ajudou, colocando as suas emendas também na castração, então tenho que retribuir sempre aqui a parceria do colega e amigo vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, que sempre foi parceiro, colocando recursos sempre que pôde e ajudando aí no nosso projeto, nossa questão aí com os animais. Então também o resto colocamos novamente para a castração, para que pudesse ano que vem ser ampliado, né, junto com essas mais 1.700 castrações, que não vão parar, que tradicionalmente parava em janeiro e dezembro, e voltava lá em março, não vão parar, porque agora foi licitado, só para se quiser, né? Então não tem por que parar, né, vereador Inharã? Tendo 1.700 castrações agora para ser executada, vereador Valendorf, até não existe um porquê parar. Então toca janeiro, toca fevereiro, toca março, toca o ano inteiro. E é que nem os atendimentos do ambulatório, não tem por que parar, né? E tanto para os animais quanto para as pessoas. Quem sabe para de atender as pessoas agora em dezembro, volta só em março. Não tem como, né? Então serve para os animais também. E o resto, pessoal? O resto aqui do meu tempo, estava pensando, estava vendo ontem os ministros do TSE, como os caras conseguiram ter uma antipatia a nível mundial, né? Porque quem conheceu a história e quem está vendo as formas que eles fizeram as coisas... Vou pegar um exemplo para nós aqui. O próprio cartório eleitoral aqui na época, nosso primeiro mandato, vereador Leandro, lembra? Quem mais estava aqui? O vereador Rigon. Então o pessoal estava intransigente, querendo cobrar coisas e trancar. E agora a gente... Coisas absurdas, bobagens, né, cara? E que a gente vê que, às vezes, as pessoas que estão no cargo, vereadora Regina, elas podem dificultar, podem... E isso é preocupante para nós. Vereador Meirelles, isso, vereador Meirelles, também esteve junto conosco na primeira... Né? Eu não vou falar o nome da pessoa aqui, mas eu me lembro, né? Leandro lá deu risada, lembra, porque era o nome que nós falávamos sempre aqui, agora era o Alexandre de Moraes, de Passo Fundo. E isso pegou muito mal aqui. E agora a gente vê isso a nível de Brasil, porque não é pela vitória de um e pela derrota de outro, é pela forma que as coisas foram conduzidas. Pessoal, na política, quanto é na vida, a derrota, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas eu digo como se constrói isso, como se faz um lado, um peso diferente para um lado e para outro. E isso tudo é censurar as pessoas que falam contra. Pessoal, isso é muito perigoso, o vereador Tchequinho é um que está sempre aqui, ó, as rádios. E isso, pessoal, isso pode acontecer para qualquer um de nós.
para qualquer lugar, tanto para o prefeito quanto para a hora que os poderes querem se sobressair em cima de outro poder, que é o nosso poder legislativo e que é importante, querem se sobressair sobre o executivo, o judiciário, isso não é bom para nada, não é bom em lugar nenhum. Isso só traz preocupação, só traz... Por isso que as pessoas querem mostrar sua indignação, querem mostrar que não são contra, e as pessoas estão taxando aqueles de perdedor. Tudo bem, perder na vida faz parte, nos faz, mas não da forma que colocam em dúvida até a derrota. É isso que eu estou dizendo. E eu digo, falei para a vereadora Eva aquele dia aqui, sobre lá a comissão eleitoral, na época que era o DCE da UPF, e eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, não concluí direito. Lá na vereadora Ada, lá nós lidávamos contra a esquerda, e era o PT, era o PCdoB, era o PSTU, era o PSOL, e esses eram os que dominavam na época o movimento estudantil. Naquela época, vereador Inharã, naquela época, as urnas, já aconteciam isso, vereador Candeia. Por exemplo, Soledade era feriado no dia, e as urnas apareceram com 500 votos para chapa tal. As urnas onde nós tínhamos o maior reduto eleitoral eram roubadas literalmente, sumiam com a urna. Então isso não é de agora que acontece, e isso nós vimos enfrentando as narrativas, porque o cara lá é ladrão, mas os caras iam pegar o DA deles lá, tinham 70 cheques sem fundo, tinham dívida na zona, tinham dívida nos camelô, tinham dívida em vários lugares, mas o errado eram os outros. E lembra disso, vereador Leandro? Então, o vereador Gil, que também foi parceiro nosso lá na educação física. Então, isso que eu digo, vem de muito tempo essas narrativas. E às vezes uma narrativa acaba se tornando verdade. Porque nós recuperamos lá, vereador Candeia, nós assumimos na época com 240 mil de dívida, entregamos com 90 e chamavam nós de ladrão. Quem eram os verdadeiros ladrões? Então é isso que eu vejo hoje no Brasil. É isso que eu vejo hoje no Brasil. Nós num amadorismo, numa coisa que o TSE. Então, eu não estou falando da derrota de ninguém ou da vitória de ninguém. Eu estou falando o mecanismo, o sistema. Isso está levando as pessoas a se indignarem, levando as pessoas que devem, vereador, já lhe cedo à parte, você não pode nem mostrar que é contra, você não pode dizer que é, porque vai ser censurado, tu vai ser perseguido. Então, vem tempos nebulosos aí pela frente, vem tempos nebulosos, porque toda pessoa tem o direito de discordar, até mesmo de mim agora que eu estou falando. Tem um monte de gente aqui que de repente não está nem concordando, mas está na sua. Mas o que acontece? Tu não vai ser perseguido, tu não pode ser penalizado por aquilo que tu está dizendo, mesmo que esteja ofendendo alguém, mesmo que aqueles que estão me ouvindo, que falaram que os outros eram ladrão, que eles eram ladrão. A verdade é essa. Isso, pessoal, está muito perigoso para a nossa democracia. E os atos antidemocráticos não são esses. Não são esses. Nós vimos seguido manifestação com fogo, quebrando as lojas, trancando. Não era nada. Agora o pessoal vai com a bandeira do Brasil, que ela não é uma bandeira nossa, ela é uma bandeira do Brasil, mas que nunca foi usada, porque a outra cor é a vermelha. Podia ter sido usado por todo mundo essa bandeira, ninguém é dono da bandeira, quem escolhe, a cor leva,
A nossa é a bandeira verde e amarela. A vermelha, não. Mas também é uma escolha de cada um. Então a pessoa vai lá e diz, se apropriar da nossa bandeira. A camisa do Brasil. Entende? Então essas coisas que eu fico preocupado em distorcer a própria realidade. Licença da parte do vereador Inharã. Parabéns pelo seu grande expediente, meu presidente da União. Dizer que os assuntos, 3 assuntos que o senhor falou aí são pertinentes, principalmente esse sobre esse autoritarismo que está acontecendo no Brasil, vereador Candeias. Nunca aconteceu, nunca, jamais aconteceu isso, jamais. Mesmo no tempo do regime militar, não tinha isso, e agora tem. Inclusive querendo incidir sobre áreas dominadas pelo Exército, e que leva deixa disso na hora, né? Porque os generais não se calam. E mandaram o cidadão baixar a guarda. Bom, mas enfim, eu quero falar sobre os seus 2 projetos, suas 2 ações, sobre a questão dos PET e a questão das podas, né, vereador? Porque até, eu acho um absurdo, vereador, eu já procurei o senhor lá, né? Um cidadão aí, às vezes, com pouco poder aquisitivo, ter que contratar um engenheiro agrônomo para poder fazer um pedido para retirada de uma araucária que está oferecendo risco aos seus filhos, aos seus parentes, que está junto da propriedade dele, da casa dele. É um absurdo, vereadora Eva. Então, assim, tem que ser mais facilitado, tem que ser menos burocrático e menos gasto para o contribuinte. E essa questão dos PET, das vacinas, das castrações, vereador, nós temos que ver um detalhe maior de fiscalização, porque durante a campanha eu recebi 3 ligações. Numa delas, pasmem, foi abandonado aqui no 7º Céu uma caixa com 8 cachorrinhos. 8. Então nós devemos fazer o quê? Ter uma maneira de fiscalizar melhor isso aqui, para que sejam penalizadas de maneira severa essas pessoas que fazem isso. Não adianta, o seu projeto é ótimo. Mas verdade. As pessoas vêm de casa e largam os cachorros na rua. Quer dizer, os cachorros de rua estão sendo controlados a procriação, mas as pessoas saem lá de dentro da casa e largam na rua esses animaizinhos aí. Então, parabéns pelo seu grande expediente, tá? Com muita propriedade sua fala. Obrigado, vereador Inharã. Quero dar os parabéns para o colega Culuz pelo grande expediente. Eu já não sabia mais se era teu grande expediente ou era o grande expediente do vereador Inharã. Tudo em casa. Parabéns, meu colega, brincadeira. O sistema realmente não dá para tolerar, não dá para aceitar do jeito que é as eleições no Brasil. Tudo o que aconteceu aí. Para você ter uma ideia, em país sério, país honesto, onde ladrão vai realmente para a cadeia e atiram a chave fora. Sabe como é que é o sistema de votação nesses países? São cédulas desse tamanho aqui, ó, para escrever o nome dos seus candidatos. E que a apuração leve uma semana, leve 15 dias, leve 30 dias, não interessa. O que não dá é a gente ter que aturar um bandido ladrão 4 anos de presidente do nosso Brasil. Isso que é uma injustiça. Esse sistema eletrônico, nós, do jeito que nós vivenciamos hoje no Brasil, de ladrão, o país que mais rouba entre os políticos no mundo, tem que confiar em sistema eletrônico. Isso é um abuso. Obrigado. Vereador Renato, eu concordo, porque o seguinte, o que acontece? Qual era o problema de nós termos uma urna, vereador Wallendorf, com o seu voto, com aquele voto que o senhor votou, ele saía impresso dentro de um lugar. Não teria problema nenhum. Mas, para quem pensa assim, quem não pensa assim, o Paraguai tem o sistema dessa urna. E não é à toa agora que veio essa... Eu vou lhe ceder uma parte já, vereador Wallendorf. Não é à toa que a auditoria essa mostra que as urnas que podem ser auditáveis, elas foram muito parelho. E as urnas que não podem ser auditáveis, elas tiveram uma discrepância muito grande. Licença da parte, vereador Wallendorf. Vereador Rafael, rapidamente aí, eu não quero entrar nessa discussão, só lhe cumprimentar sempre de forma especial pelo trabalho que Vossa Excelência faz aqui nesse Parlamento Municipal. Tenho muito orgulho, muita satisfação em fazer parte com Vossa Excelência aqui na 18ª legislatura. Parabéns e tocamos sempre em frente aí, tá bom? Obrigado, Wallendorf, da mesma forma. É isso aí, colegas. Essa é uma casa, como diz o vereador Alberi, para parlar.
Então a gente está aqui para conversar, para falar, e isso não pode ser cerceado o direito de ninguém. Nada do que a gente pode falar aqui que não seja ofensivo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.